Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ordenação deste canal. Eu sou o professor Bruno Ribas e hoje vamos falar sobre o Shell Sort, um algoritmo de ordenação que ainda está na casa dos elementares, mas ele já não é mais tão elementar quanto os que vimos nas aulas passadas, e ele tem uma ideia muito bacana que já aproveita um algoritmo que estudamos, que é o Shell Sort, que foi desenvolvido por Donald Shell. A ideia do Shell Sort é o seguinte: o Donald Shell ele percebeu que o Insertion Sort ele era muito ineficiente. Ele falou assim, nossa, mas tem que ter um jeito de eu melhorar esse Insertion Sort. E ele percebeu o seguinte, e aí vocês vão se lembrar, no Insertion Sort, o que acontece? Você vai olhando, você vai percorrendo o seu vetor de elementos que devem ser ordenados e você sempre pega alguém na mão, algum desses elementos na mão, e você vai olhando os adjacentes ao lado esquerdo, né, para o lado esquerdo, se eles são menores ou maiores do que o elemento que você está segurando na mão. Enquanto eles forem menores, quando eles forem maiores, você vai arrastando eles, abrindo o espaço para onde que o elemento vai ser colocado na nova posição. Né? Essencialmente é isso que o Insertion Sort faz. Só que a gente percebe que se um elemento está muito deslocado da sua posição final, ele vai demorar para chegar, né? Por exemplo, imagine que o menor elemento do vetor esteja lá perto do final do vetor. Se ele está lá perto do final, do lado direito, e ele precisa estar aqui no lado esquerdo, no início do vetor, quer dizer que para ele chegar no início do vetor, você vai precisar fazer N comparações, N em relação ao tamanho do vetor, para empurrando ele até chegar na frente. E daí o Donald Shell pensou o seguinte, e se a gente fizer uma comparação um pouco diferente? Isso, ao invés de eu só ficar olhando os adjacentes, eu procuro por um intervalo maior. Eu vou lá e olho assim, ao invés de olhar de um em um ao lado, eu olho, eu vou pulando 3 casas, vou pulando 4 casas, vou pulando 5 casas, vou pulando 6 casas. Parece interessante, né? Mas você deve perceber o seguinte, mesmo fazendo esses saltos, o algoritmo do Shell Sort, ele precisa fazer várias passadas com saltos diferentes e, obrigatoriamente, o menor salto que ele tem que fazer é com salto 1. E daí, quando é com salto 1, ele é exatamente o Insertion Sort. Mas, professor, então para que você está usando o Shell Sort se eventualmente ele roda exatamente o Insertion Sort? Bem, o importante, você deve se lembrar no vídeo anterior do Insertion Sort, é que o algoritmo do Insertion Sort, hoje na inserção, ele é adaptativo. Ou seja, se o vetor está quase ordenado, ele é muito eficiente. Ou se ele está ordenado, então é uma passada só. Mas o legal é que se a gente deixar o vetor no estado quase ordenado, essa última passada, que é exatamente Insertion Sort, ela vai ser extremamente rápida. Então vale a pena a gente usar essa estratégia. É claro, né? O Shell Sort, ele ainda é considerado elementar, porque essas passadas do Insertion Sort não quebram tanto o vetor em tamanhos menores, então a gente vai eventualmente chegar próximo de uma complexidade quadrática, assim como a gente faz com o Insertion Sort. Só que ele ainda acaba tendo um desempenho razoavelmente bom, comparado com o Insertion Sort. E outro problema é que é difícil calcular a complexidade assintótica desse algoritmo, porque a componente desses saltos, você escolher, a escolha dos saltos, ela é bastante importante para o desempenho do algoritmo. Então, se você usar um conjunto de saltos ruins, o desempenho vai ser ruim. Se você usar uma escolha boa, o desempenho vai ser melhor. E a gente já tem mais ou menos um teto do quanto que o pessoal deve executar. E bastante gente na história ficou brincando com o tamanho desses saltos, com a escolha ideal dos saltos, e pouca gente tem certeza do que seria o melhor resultado. E o interessante também é que se você brincar bastante é difícil. Assim, nós já temos um conjunto de saltos proposto por Donald Knuth em 70 e poucos, que é difícil de você bater por mais de 20%. Então dá para você usar o que ele propõe e ser feliz, né, por assim dizer. Então vamos pensar
como é que é o shell sort? Primeira coisa, nós temos que pensar em como que é o nosso insertion sort. Isso aí você já sabe implementar bem, né? Mas eu vou implementar ele rapidamente aqui para a gente poder discutir a mudança dele. Então a ideia do insertion sort, então nós vamos ter lá o insertion sort, nós recebemos um vetor V, nós recebemos o elemento mais à esquerda, recebemos o elemento mais à direita, e eu vou pedir mais um parâmetro para o insertion sort, vamos chamar de componente H, que vai ser o tamanho desse salto, né? E a gente pode até chamar o insertion sort, aqui não de insertion sort, mas pode chamar de insertion sort H, só para a gente saber que ele tem um salto. E daí, lembrem lá que o primeiro passo que a gente fazia do insertion sort era forçar um sentinela, que era jogar o menor elemento do vetor para mais à esquerda do vetor, para garantir que ele ficava lá e quando a gente fosse fazer as comparações, desse certo, né? Deixa eu até desenhar aqui um exemplozinho. Então, se a gente tivesse aqui um 40, 20, 30, 15, 7 e 22, o que a gente fazia, a gente jogava o 7 lá para o início do vetor, lá para o zero, para garantir que nenhum elemento ia ser menor que ele e facilitava o nosso laço, né? Lembram disso? Então a ideia aqui, nós vamos deixar de lado a geração desse sentinela. Por quê? Porque quando a gente tiver um H, pode ser que eu tenha aqui um H de 3 elementos. O H de 3 elementos quer dizer que eu vou comparar o 5, vou comparar o índice 5, o índice 3 e o índice 1. Se eu fosse comparar o próximo, seria aqui o índice menos 1, que daí não dá, né? Então, porque o nosso vetor começa em zero, então a gente não pode acessar o índice negativo aqui. Pelo menos não nesse caso que a gente está trabalhando. Então a ideia seria a gente usar um ifzinho, um if a mais, uma condição a mais no if dentro do laço. Mas vamos implementar aqui o nosso insertion sort para ver como é que ele funciona. Então o que a gente fazia lá? A primeira coisa que a gente fazia era um for int i. A gente colocava que era um left mais 2, né? Só que agora a gente pode colocar que é um left mais h, que é o nosso salto, né, já que não precisa ser 2, pode ser menor. E a gente fala assim, enquanto o nosso i for menor ou igual a right e mais. E dentro aqui do nosso for, a gente criava aqui um int j que era igual a i, um item temporário que recebe o v de i, e depois a gente começava o nosso loopzinho, que é um while, só que a gente perguntava while less tmp, e a gente perguntava com quem? Com o v de j menos 1, né? Porque eu segurava, no nosso caso aqui, né? Eu segurava aqui o 30 e olhava se o elemento logo à esquerda era menor que ele, ou maior. Só que agora, ao invés da gente fazer com j menos 1, a gente vai fazer com j menos h. Mas antes de eu verificar com h elementos à esquerda desse índice j, eu tenho que ver se esse índice j ainda faz parte do meu vetor, ou seja, se o meu j, enquanto o meu j for maior ou igual que left mais h, certo? Então, enquanto ele for maior que left mais h, né? Ou seja, porque não importa aquele iniciozinho. Então, enquanto ele for maior, enquanto o j for maior que left mais h, quer dizer que a gente consegue acessar os elementos, a gente vai rodando ali a gente pergunta para o nosso less. E se o v de j menos h for maior do que o meu TMP, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse elemento que está em v de j menos h e colocar ele no v de j. Então, v de j recebe v de j menos h, e agora eu já subtrai o valor de j. Quanto que a gente subtraía? A gente fazia j menos menos, só que agora o meu salto é h elementos. Então, j menos igual a h, que é a mesma coisa que falar que j é igual a j menos h, certo? Então, a gente finaliza essa nossa iteração. E a última coisa que a gente fazia, depois que a gente terminava o laço e encontrava, a gente tem um espaço sobrando para o nosso TMP, que ficava em v de j, e agora em v de j a gente coloca o nosso elemento
TMP. Então, essencialmente, é isso o nosso insertion sort modificado. E vamos até fazer uma brincadeirinha aqui. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui esse nosso vetor realmente, do jeito que ele está aqui. Deixa eu mudar a cor. E agora a gente quer rodar o insertion sort, então eu vou executar lá insertion sort v de 0 a 5, só que agora eu vou pedir aqui um salto 3. Então, o que vai acontecer? Vamos desenhar aqui as variáveis. Então, a gente fala, o nosso i começa com left mais h, então é 0 mais 3. Então, o nosso i começa valendo 3. Enquanto o i for menor ou igual ao right, que é o 5, então tá certo. Depois a gente começa com o nosso j valendo 3. E a gente coloca em TMP o que está em v de 3. E quem que está em v de 3 é o 15. Então, 15 está ali em v de 3. E aqui que a gente faz a pergunta, agora a gente está aqui no nosso y e pergunta, o nosso j, ele é maior ou igual que L mais H? Então, o j vale 3, que é maior ou igual que 3, que é o L mais H. Então, passa essa condição, passa, ela é verdadeira. Agora a gente vai fazer a próxima pergunta. O v de j menos h. Quanto que é j? J é 3. H é 3 também. 3 menos 3, 0. Então, olha só a gente já olhando aqui, o índice 0. Então, o v de 0, ele é menor do que o TMP? E o TMP, que é o 15, 40 é menor que 15? Não. Não é, 40 é maior que 15. Então, se esse é o caso, a gente coloca aqui em v de j, que é o v de 3. Então, o v de 3, ele recebe o v de j menos h, que é o 40. Então, 40 vem para cá. Ou seja, a gente continua ainda com 15 na mão, né, que está na variável TMP. Então, acabou e a gente subtrai em j, h. Então, j recebe j menos h, que é 3 menos 3, que é 0. E daí vem a pergunta, né? Acabou essa iteração, ele volta aqui para cima, ele fala, j, que é 0, é maior ou igual que left mais h? J é maior ou igual que 3? Não, não é. Então, a gente não vai verificar nada mais à esquerda, né? Então, acabou esse corpo aqui, e a gente coloca em v de j é igual a TMP, ou seja, em v de 0, a gente coloca o TMP, que é o nosso 15. Olha que legal, né? Por acaso aqui, o nosso não é o menor ainda, né? Então eu tenho 7 ainda. Então acabou essa iteração. Quando acaba essa iteração, a gente volta aqui para cima nesse for. Então o nosso J e o nosso TMP são zerados. O nosso I soma 1 no nosso I aqui. E ele pergunta, o nosso I ainda é menor ou igual a R? Então 4 ainda é menor que 5? É. E agora nosso J começa valendo I, nosso J vale 4. E a gente coloca em TMP o elemento que está em V de I, que é o V de 4. Então, a gente pega o 7 e segura o 7 na mão. E olha só, a gente sabe que o 7 é o nosso menor elemento agora aqui. Bem, agora fazendo isso aqui, a gente pergunta, o nosso J, ele é maior ou igual que L mais H? J é maior ou igual a 3? Então, 4 é maior ou igual a 3? É. Então, passou essa condição, a gente faz essa outra pergunta. Agora, quem está em V de J menos H? Quem que é J menos H? Que é 4 menos 3, que é 1. Quem está aqui no índice 1, ele é menor que o TMP? Então, 20 é menor que o 7 que eu tenho ali na mão? Não, 20 é maior. Então, como 20 é maior, a gente coloca em V de J, ou seja, em V de 4, vai receber quem está armazenado em V de 1, ou seja, o 20 passa a vigorar ali agora. E a gente subtrai em J o valor de H. Então, qual que é o valor de H? Então, J agora passa a valer 4 menos 3, que é 1. E aí, acabou essa iteração do while, volta lá em cima. J é maior ou igual a L mais H? Não, não é maior ou igual a L mais H. Então, o nosso laço encerra, e em V de J, que é em V de 1, a gente coloca o elemento que está em TMP. Então, agora o 7 a gente recebe aqui no início. Então, acabou essa iteração, sobe lá, acabou nosso laço, nosso I agora passa a valer 5. Com o nosso I valendo 5, vamos começar uma nova iteração, já que I ainda assim é menor ou igual a R, que é o nosso 5. Então, o nosso J começa valendo I, então o nosso J vale 5. TMP recebe o V de I, então TMP recebe 22. E agora a gente faz a pergunta, o nosso J é maior ou igual que 3, que left mais H? Sim, então J é maior ou igual que left mais H,
Então a gente passa dessa primeira condição e faz a próxima pergunta, que é: quem está em V de J menos H? 5 menos 3 é 2. Quem está aqui no V de 2, ele é menor do que o meu V, do que o meu TMP? Não, né? Ou seja, 30 é maior que 22. Então o que a gente faz? Em V de J, que é o V de 5, sai o 22, entra o 30, e a gente já fala que J recebe J menos H. Então 5 menos 3 é 2. Então a gente recebeu o índice 2, e daí agora a gente faz a pergunta: J é maior ou igual a L mais H? Então, J é maior ou igual que 0 mais 3? Não, não é maior que 0 mais 3. Então, acabou o nosso laço, e em V de J, que é em V de 2, a gente passa a colocar o nosso TMP, que é o 22. Agora acabou essa iteração, soma 1 no I. Então agora o I passa a valer 6, com o I valendo 6, esse laço aqui acaba e essa nossa interação do insertion sort acabou. E a gente termina aqui com o vetor 15, 7, 22, 40, 20, 30. Mas professor, não está ordenado. Não está ordenado. A gente sabia disso. Aí o que acontece é que agora a gente tem que implementar o shell sort, que depende do insertion sort H. E como é que seria o nosso shell sort H? Então, o nosso shell sort, ele vai ser aqui um void shell sort, que vai receber as mesmas coisas. Nós vamos receber um vetor V, nós vamos receber um left e nós vamos receber um right. E lá dentro, o que acontece? Nós temos que chamar o insertion sort com Hs diferentes, e a única coisa que a gente tem que garantir é que a última chamada do insertion sort tem que ser com H valendo 1 para o nosso insertion sort resolver. Lembra lá, se a gente fizer a chamada agora aqui, esse vetor, que é o 15, 7, 22, 40, 20, 30, com H valendo 1, nós vamos rodar exatamente o insertion sort e nós vamos terminar com o vetor ordenado. Vamos até rodar aqui para fazer a prova aqui dos 9. Então vamos lá. E você vai perceber que é isso mesmo. Então está aqui o exemplo, a nossa chamadinha, nosso vetor de 0 a 5, que é esse vetor aqui. E nós vamos chamar com H valendo 1. Com H valendo 1, a gente começa aqui o int i é igual a L mais H, ou seja, 0 mais 1. Então a gente começa com i valendo 1. Enquanto i for menor ou igual a R, a gente faz o nosso J vale i, nosso J vale 1, e o nosso TMP vale quem está em V de i. Então o nosso TMP aqui é o 7. Então a gente vai ter aqui no TMP o 7. E a gente pergunta: J é maior ou igual que L mais H, que 0 mais 1? Porque J vale 1, é maior ou igual. Então passou da primeira condição, vem para a próxima pergunta. Quem está em V de J menos H? Quem que é J menos H? Que é J menos 1, que é 1 menos 1, que é 0. Quem está no índice 0? Ele é menor do que o meu TMP? Não, não é menor que o meu TMP. Ele é maior, porque 15 é maior que 7. Então o que acontece? A gente coloca lá que em V de J, ou seja, em V de 1, ele vai receber o elemento que está armazenado em V de J menos H, que é o V de 0. Então a gente passa o 15 para cá. Passou do 15 para cá, subtrai em J H, que é 1, então nosso J passa a valer 0, e a gente pergunta: nosso J é maior ou igual que L mais H, que 0 mais 1? Não, o J é 0, 0, 0 não é maior que 1. Então, se 0 não é maior que 1, nosso while não entra, e a gente coloca em V de J o valor de TMP. Então, sai o 15 aqui e entra o 7. Ó a construção aqui. Acabou a iteração, nosso I incrementa 1, nosso J e nosso TMP são zerados. Então, agora, nesse momento, a gente está nesse índice aqui, que é onde está armazenado o 22, e a gente começa. O nosso J recebe I, que o nosso J é 2. O nosso TMP, a gente segura na mão o 22. A gente que é humano já sabe que o 22 está no lugar certo, né? Até esse momento. Então, a gente não vai fazer nada aqui. E daí a gente faz a pergunta: o nosso J, que é 2, é maior ou igual que 0 mais 1? É. E daí ele pergunta: quem está em J menos 1, ou seja, quem está no índice 1, que é o 15, ele é menor que 22? 15 é maior que 22? Não, não é maior que 22. Então a gente não vai trocar ninguém de lugar.
a gente não vai trocar ninguém de lugar, então é false esse less, nosso while acaba, e lá em V de J, ou seja, em V de 2, a gente vai gravar o próprio 22. Então, a gente tira o 22 aqui e coloca o 22, que é o que o computador faz. Acabou a iteração, passamos a ter o nosso I valendo 3. Com o nosso I valendo 3, o que a gente faz? A gente fala que o nosso J recebe I, e em TMP a gente armazena o V de 3. Então a gente vai colocar o V de 3 é o 40, então o 40 vai entrar no V de 3. A gente sabe que não vai acontecer nada, mas ele vai finalmente colocar aqui o 40 nessa posição. E na próxima iteração nós temos o I valendo 4, com o I valendo 4, o nosso J começa com 4, e a gente segura na mão o nosso V de 4, que é o 20. Daí agora começa a ter mais brincadeira. Com o V de 4 valendo 20, a gente faz a pergunta, J maior ou igual a L mais 1? É. E quem está em V de J menos 1? Quem está em V de 3? Ou seja, o 40, ele é maior que 20? 40 é maior que 20, então o que a gente faz? Vou apagar aqui. Como 40 é maior que 20, e daí agora nessa posição aqui a gente passa a colocar o 40 e subtrai 1 no J, nosso J vale 3. O nosso J ainda é maior que L mais H, ele é maior que L mais H, e daí a gente pergunta, o V de 2, ou seja, aqui o 22, ele é maior do que o meu TMP, que é o 20? Sim, 22 é maior que 20. Então, o que a gente faz? Em V de J, que é o V de 3, a gente tira o 40 e coloca agora o 22 e já subtrai o 1 no nosso J. Subtraindo o 1 no nosso J, a gente faz a pergunta, o nosso J, que é 2, é maior que left mais 1? É maior que 1? É maior que 1. E aí a gente faz a pergunta final, que é se o V de J menos 1, quem está em V de 1, que é o 15, se o 15 ele é maior do que o 20. E não é o caso, isso é falso. Então a gente sai fora, esse while acaba, e a gente termina aqui com o nosso V de J. Então o nosso V de 2 recebe o nosso TMP. Então a gente tira o 22 do V de 2 e coloca o 20. Acabando essa iteração, o nosso 4 do I passa a valer 5. Então a última iteração desse laço, nosso J e nosso TMP são zerados, e agora o nosso J passa a valer I, nosso J passa a valer 5, e o nosso TMP é quem está armazenado no V de 5, que é o 30. Agora a gente sabe que vai ter bastante mudança aí, então seguramos aqui o 30. E daí vale a nossa pergunta, começa o nosso laço, nosso J é maior, nosso J que é 5 é maior que 1? É maior que 1. Beleza, então ele vai fazer a próxima pergunta. A próxima pergunta é, o meu 30, que é o meu TMP, ele é menor do que o V de 4? Então 30 é menor que 40? 30 é menor que 40. Se é menor que 40, então a gente tira o 30, coloca o 40 aqui e já subtrai 1 no nosso J. Subtraindo 1 no nosso J, a gente volta aqui para o início do laço, do while, que ele pergunta se 4 é maior que 1, 4 é maior que 1, e pergunta se o V de 3, que é o 22, se ele é menor, se ele é maior do que o TMP, que é o 30. Então, o 22 não é maior que 30, então não entra no while, e o nosso V de J, que é o V de 4, que é onde estava o 40, passa a receber o 30. E daí, acabou essa iteração, acabou o que tem que fazer nesse for, soma 1 no I, nosso I agora passa a valer 6, 6 é a condição de parada do nosso laço, a gente sai fora. Então a gente termina com o vetor 7, 15, 20, 22, 30, 40. Então está aqui o nosso vetor ordenado, que deve estar no meu rosto agora. Então está aí o nosso vetor ordenado. Então a gente sabe que quando a gente chama o nosso insertion sort H com H valendo 1, a gente tem certeza que nós temos o insertion sort padrão. Então beleza, professor. Então a gente já sabe que o último cara que a gente vai chamar é o nosso insertion sort modificado com H valendo 1. Beleza, mas e qual que é a ordem que eu vou precisar chamar? Qual que seria a minha escolha? A gente pode pegar o tamanho do vetor menos 1 e dividindo por 2, ou ir subtraindo 2, né? Então a gente pode fazer mais ou menos isso. Então a gente pode brincar aqui. Nosso for int i é igual a r menos l, é o tamanho do meu vetor, menos 2. Pode ser? O tamanho do vetor menos 2. Enquanto i for maior que 0, e a gente subtrai o quê? A gente vai fazer um i menos igual a 2, e a gente chama lá um insertion sort h, e passa lá v
left e right, e a gente passa o nosso H aqui, que é o nosso izinho. Então, o que vai acontecer? Para esse nosso vetor, que vai do índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai do índice 0 ao índice 5, quer dizer que R, que é 5, menos left, que é 0, quer dizer que é 5, 5 menos 2, 5 quer dizer que é 3, ele vai chamar primeiro para H igual valendo 3. Próxima iteração, a gente subtrai 2 do I, então 3 menos 2 é 1, então ele vai chamar para 3 e vai chamar para 1, que é o que a gente até acabou rodando ali. Mas tem algum outro jeito? Será que só isso basta? Né? Se eu tiver um vetor com 10 elementos, quer dizer que ele vai chamar para 8, depois para 6, para 4, para 2 e para 0. Opa, faltou chamar para 1. Então a gente tem que garantir que vai sempre chamar 1, nem que eu coloque explicitamente a chamada para 1. Mas tem algumas chamadas, justamente essa que eu falei de exemplo, se eu chamar para 1, 2, 4, 6, 8 ou 16, só pares, isso é ruim, isso estraga. A gente não vai fazer algumas comparações que são importantes para ajudar o insertion sort com parâmetro 1. E lá o Knut, e que o Sedgwick traz para a gente no livro, é uma funçãozinha que é o 3H mais 1. Então, o que ele fala para a gente fazer? O que é o recomendado? Primeiro, a gente tem que construir o nosso valor de H. Então, a gente cria ali o nosso int H. Então, a gente cria ali o nosso int H e a gente fala que com o nosso H começando em 1, enquanto o H for menor ou igual que R menos L sobre 9, a gente fala que H é igual a 3 vezes H mais 1. Esse aqui é o nosso laço. Então, o que vai acontecer esse laço? Ele vai passar pelas seguintes iterações. Vamos passar por 1, 4, 13, 40, deixa eu ver a minha colinha aqui, 121, 364, 1093 e assim sucessivamente, certo? No nosso caso aqui, como nós temos o nosso vetor só tem 5, R menos L é 5, quanto que é R menos L dividido por 9? Quanto que é 5 dividido por 9? Inteiro, 5 dividido por 9 é 0. Você concorda? Então, o que vai acontecer? Com o nosso H valendo 1, ele nunca mais vai subir nada, porque o H valendo 1 já é maior do que o nosso limite aqui, que é R menos L sobre 9. A gente pode usar até outros valores, mas para vetores tão pequenininhos como esse que a gente está usando de exemplo, não vale a pena. Mas se eu tiver um vetor que tem lá 20 elementos, a gente vai chamar para 13, para 4 e para 1. E agora a nossa chamada ela é tão simples quanto isso aqui. For, é nosso H, enquanto o H for maior... Enquanto o H for maior que 0, a gente fala que o H é igual a H sobre 3, né? Ou seja, já que a gente está multiplicando por 3 aqui, a gente vai subtraindo 3 e a gente sabe que vai chegar sempre 1, que ele vai passar por essa sequência que eu desenhei aqui. Então, passando ali pela sequência que vale até 1, a gente chama o nosso insertion sort H com V, com L, com R e, claro, o nosso H, que a gente sabe que vai passar para 1. Então, esse carinha aqui é o shell sort, ele é tão simples que é só essa modificação. Você até pode implementar o shell sort já embutido com a parte do insertion sort embutida dentro dele, que seria apenas a gente expandir essa chamada de função aqui para o conteúdo que está colocado aqui no nosso insertion sort. E assim a gente consegue executar e vai executar exatamente aqueles passos que nós fizemos no exemplo aqui anterior. E essa é a brincadeira que eu vou pedir para você agora. Já implementou o shell sort? Implementa o shell sort. Cria lá um vetor de 50 mil elementos, totalmente aleatório, ou do pior caso. Vamos usar o pior caso do insertion sort. Deixa ele reverso, com o valor de 50 mil até o 1 lá na direita, e chama o insertion sort, o bonitinho que nós implementamos no vídeo anterior, e chama agora o shell sort com essa chamada de função aqui. E eu ainda te desafio a experimentar novos valores de H. Tente criar uma cadeia diferente de H. Será que você consegue achar um exemplo que tem um H melhor do que esse aqui que eu coloquei para você digitar? Será que tem você consegue bolar algum outro que funcione melhor para um vetor que esteja ordenado ao contrário? Né? Então, esse é o desafio, esse é o nosso shell sort. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.